Olá, amados irmãos, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? O Unióleo do Estado Espírito Santo hoje quer começar algo muito importante com vocês. Na verdade, nós queremos dividir algo que acredito eu que vai trazer um benefício muito grande para todos nós. A partir de hoje, nós vamos começar uma série de vídeos onde nós queremos compartilhar vários conhecimentos, várias coisas. Então nós queremos começar hoje algo que o próprio Jesus deixou escrito para nós. Em Mateus capítulo 9, versículo 38, ele diz assim: Orai ao Senhor da seara, para que envie obreiros para a tua seara. Então, se o próprio Jesus pediu para que nós orássemos, então é necessário que nós venhamos continuamente orar pelas nossas lideranças, porque obreiro é líder, obreiro é aquele que exerce uma liderança sobre alguém. Então nós estamos precisando de líderes de excelência, líderes que plantam uma semente e possam se alimentar do seu fruto. Amém? Então nós vamos começar a partir de hoje um quadro que nós queremos dividir com vocês, orando em ação. Então nós queremos falar um assunto muito importante que é bom para a sua casa, para a sua igreja, né? Para o seu convívio. Acho que em todos os lugares nós precisamos de líderes. E nós escolhemos esse livro aqui, ó, Liderança com Propósito, do autor Rick Warren. Então é um livro que eu li, gostei muito, me trouxe um benefício muito grande, me ajudou e continua me ajudando, e eu penso em ler tudo de novo, né? Porque foi muito bom trazer esse conhecimento para mim. Então eu quero dividir isso com vocês, ok? Beleza? Antes de nós começarmos, eu quero te pedir um grande favor. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva lá, é só apertar lá, tá? Inscritos, né? Então se inscreva lá e aperte o sininho, porque todas as vezes que nós colocarmos um vídeo, você vai ser, né, avisado, né? Assistiu o vídeo, gostou, deixa o seu like, né? Deixa dar uma curtidazinha lá. E melhor ainda, depois você compartilha esse vídeo, tá, com outras pessoas, que eu acredito que todos nós vamos crescer com esse conhecimento, tá bom? Na verdade, a gente vai trazer um resumo de tudo isso, mas eu quero incentivar vocês, né, a ter o hábito da leitura, porque ela traz um benefício muito grande. Então, se você pode adquirir isso aqui, ó, esse livro, tá bom? É muito bom para todos nós. Vamos lá? Eu quero, na verdade, falar com vocês que o nosso livro base vai ser a Bíblia, tá bom? Então eu tô aqui com a Bíblia, o livro, aqui uns papéis pra gente ir anotando e a gente vai compartilhando, beleza? Então eu quero que o primeiro texto que nós vamos estar lendo é em Romanos capítulo 13, tá? Versículo 1 e 2. Então, vamos lá? Você vai nos acompanhando, que diz assim: Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que a foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste às autoridades resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Eu acho assim esse versículo muito pesado, pelos tempos que nós estamos passando hoje. Porque, na verdade, resistir uma autoridade, né, de tudo que nós estamos vendo, pelas leis no país que nós vivemos, pelas leis que nós temos. Então, fica bem assim, algo que a gente precisa até repensar, né, como que nós precisamos aprender a votar, né? Porque, realmente, na verdade, a gente não sabe 100%, mas a gente tem que procurar esse conhecimento nessa área. Então, tá aqui, Romanos 13, capítulo 13, versículo 1 a 2, nos deixa aqui bem claro que toda autoridade ela é constituída por Deus. Mas nós vamos reverter esse ato de autoridade, nós vamos falar sobre liderança, porque as autoridades, na verdade, são líderes. E todos nós, o desejo do nosso coração é o quê? Que nós sejamos governados por líderes que possam, irmãos, plantar uma semente e ela frutificar.
como diz aqui também em Provérbios capítulo 29, versículo 2, que diz assim: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o justo domina, o povo suspira. Realmente assim, nós precisamos entender que quando nós entendermos que a autoridade dessa nação precisa estar nas mãos da igreja, as coisas vão mudar. Que a autoridade da sua casa precisa estar nas mãos daquele que teme ao Senhor, as coisas vão mudar. Nós precisamos entender que a autoridade da sua igreja, quando é um líder realmente que é voltado para as coisas de Deus, temente a Deus, as coisas vão mudar. Então, eu quero trazer para vocês aqui. Às vezes, você fala assim, você começa a dizer, eu não sirvo para ser líder, não sirvo para liderar, né? Quantas vezes, gente, olha, dá uma dor de cabeça, dá muito problema. Então a gente fica naquela resistência. Nós ficamos sempre na retaguarda quando fala assim, falando, eu preciso de você para liderar tal departamento, tal grupo. Então às vezes a gente resiste muito pelo medo, né? E a gente fica naquele receio de não conseguir alcançar o êxito que precisa ser alcançado, né? Então a gente tem essa resistência. Mas eu quero dizer para vocês que eu aprendi aqui que todos nós, uma hora, nós vamos liderar alguém, algum ambiente, em algum momento da nossa vida nós vamos liderar alguma coisa. Mas na verdade a liderança ela pode ser aprendida, tá? Talvez você não saiba hoje, mas de acordo com o que você está vivendo, convivendo, compartilhando, o que você deseja para você, que você quer ver mudança, então acredito que quando a gente deseja ver as coisas melhores, nós queremos sempre obter conhecimento daquela área para que nós pudéssemos mudar ela. Então, aqui o livro ele fala bem assim, a liderança pode ser aprendida, tá? Então, todos nós, não é possível transformar a vida de um povo só com palavras, mas com a nossa própria vida. Então, tá aqui, ele que está querendo dizer assim para nós, todos nós podemos ser influentes, tanto influentes para o bom ou para o mal. Então, nós queremos falar com você, vamos formar líderes capazes de formar uma igreja, uma família, um país, num lugar abençoado, aonde nós podemos ver a glória do Senhor, aonde nós podemos sentir que o governo de Deus desceu sobre aquele lugar, né? Vejam bem o que está escrito aqui no livro. Uma liderança boa e forte, isso é o de que mais precisa o mundo de hoje, para qualquer lugar que olhamos, desde os nossos governos até os nossos negócios, vizinhanças e lares. Encontramos-nos rodeados pela devastação, resultado da instabilidade, da indecisão e da corrupção. Em todos os lugares, irmãos, que nós sobrevivemos. Você pode até morar num bairro mais nobre, outros moram num bairro mais simples, né? Ou você tem convivência de pessoas mais simples ou mais da alta sociedade, não importa. Sempre vai ter uma estabilidade, sempre tem alguma coisa acontecendo de errado que não conseguiram exercer uma liderança onde que viesse ter uma disciplina que possa trazer um benefício saudável para aquele momento ou para aquelas pessoas que estão ali, né? E nós precisamos ver que como Deus tem o desejo de restaurar, Deus ainda está nos dando a chance de nós conseguirmos ver isso. Observe, em particular, que a palavra fala de um governante sábio e de uma ordem que permanece. Nós vamos, na verdade, ler esse livro todo, ele fala sobre a liderança de Neemias. Eu gosto demais do livro de Neemias. Se você ainda não leu o livro de Neemias, também é um livro sugestivo para você, que é excelente, né? Só de você ler ali, você vai ganhar muitas coisas boas para o seu conhecimento. Então, aí ele fala assim, as nações, as famílias, os negócios, as igrejas são fortes e permanecem somente quando existe uma boa liderança. Irmãos, precisamos de ter dentro das famílias um pai, uma mãe com a liderança que realmente possa produzir algo que venha edificar.
Porque, na verdade, todas as famílias produzem. Mas o que você está produzindo? Essa produção que você está tendo é para o benefício ou para a destruição do local onde você está exercendo a sua liderança? Na pirâmide da liderança, produz-se a estabilidade quando o número de líderes cresce de acordo com o número de tarefas correspondentes. Se as tarefas excedem o número de líderes, a pirâmide é derrubada. Então, irmãos, não pode. O líder ele precisa entender que as tarefas precisam ser divididas, as tarefas precisam ser compartilhadas. O bom líder, ele precisa observar. Não tem lá no livro de Neemias? O que ele faz? Quando ele recebeu a notícia da sua pátria, um lugar que ele nunca tinha ido, porque na verdade ele nasceu no exílio na Babilônia, né? Mas ele sabia de onde que os seus pais vieram. Quando ele ficou sabendo que Jerusalém estava, né, com seus muros fendidos, estavam passando por necessidades, a terra estava isolada, né? Então aquilo doeu no coração dele. Aquilo incomodou a sua alma ao tal ponto que a Bíblia fala que ele chorou um tempo assim que ele ficou chorando esse choro dele, mas na verdade ele só ficou num choro de lamentação. O choro dele, na verdade, no meio desse choro, ele orou ao Senhor pedindo o quê? Porque uma ideia, pediu ao Senhor, Deus, para abrir o que ele poderia fazer para ajudar a sua terra natal, a terra dos seus pais, né? Então, nós precisamos entender que o bom líder, quando ele ouve a notícia de uma situação, ele precisa se comover com aquilo. O bom líder se comove com a situação que aquelas pessoas, aquele local está passando. Ele, assim, impulsiona no coração dele o desejo de melhorar aquela situação. Aí nós temos aqui, ó. Aí o livro fala assim: nada acontece até que haja um líder. A terra está desolada, sua família pode estar assim, passando por problemas que nós podemos falar, minha família está só decaindo, né? Eu estou vivendo uma vida só de perdas, né? A igreja não consegue produzir, a igreja não consegue avançar. Então nós precisamos entender, as coisas só vão acontecer quando os líderes se colocarem na posição, né? Nós precisamos dizer, tudo se edifica ou se derruba conforme a liderança. Que tipo de líder que você quer ser? Aquele que edifica ou aquele que derruba? Na verdade, eu poderia até adivinhar, né? Que você pode ter respondido, eu quero ser um líder que edifica. Mas o que você está fazendo, né? O que você está absorvendo para ser um bom líder? O que você é capaz de fazer para ajudar naquela situação? Quando há problemas em sua família, nada acontece até que alguém assuma a liderança e diga, vamos fazer algo a respeito disso. Irmãos, uma hora você tem que se levantar, uma hora você tem que se determinar, uma hora você tem que falar assim, chega, basta, eu quero mudança. Mas aí talvez você chegue naquele momento, talvez você se levanta com aquela coragem, com aquela determinação, chega, basta. Mas aí aí você lembra que você se bate de frente com o problema, aí você olha para o problema e fala assim, mas e agora? O que devo fazer? Tudo se edifica quando um líder se levanta. Tudo se edifica quando o líder acredita. Ao longo da história, inclusive no mundo atual, a maioria dos problemas acontece pela falta de líderes competentes. Líderes a gente vê em todos os lugares, mas nem todos são competentes, nem todos são qualificados. O mundo precisa de líderes preparados. Às vezes a gente faz alguma coisa, a gente precisa reconhecer também quando nós erramos. Você que é líder, se de repente deu alguma coisa errada, reconheça que aquilo deu errado e volte e comece tudo de novo. Mas para começar de novo, você não vai fazer as mesmas coisas daquilo que levou você ao erro. Mas agora você vai se levantar, bater a poeira e falar assim, não, eu preciso recomeçar tudo de novo. Mas como? Você precisa se preparar, ouvir outras pessoas. Por isso nós estamos dedicando às leituras.
Na verdade, eu não sei você, mas a maioria das famílias não foi preparada na sua infância em ler, ter o hábito da leitura. Por isso que hoje a gente sofre. Hoje, às vezes, nós como líderes, a gente fica capengando para ler um livrinho, às vezes de uma finurinha, né? Se vê, eu tenho vários livros aqui. Falei, meu Deus, como é que eu vou ler isso tudo? Que capacidade que eu tenho para ler? Mas por quê? Nós não fomos treinados para isso. E agora nós precisamos colocar aquilo ali, ó, porque a gente vê a necessidade. Porque para mim aprender, igual ler a Bíblia. Quantos de vocês já leram a Bíblia toda? Se você já leu, quantas vezes você já leu? Quantas vezes você já repetiu a leitura? Foi difícil? Ou você não lê porque acha que os nomes são difíceis? Por que não lê? Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para você conhecer a verdade, você precisa ter o conhecimento. E o conhecimento está aqui na palavra de Deus. Ela fechada, ela representa um livro qualquer, mas ela é aberta, como você provavelmente já deve ter ouvido essa frase. Ela aberta, ela significa Deus falando conosco, né? Graças a Deus. Então, onde não há líderes, as pessoas fazem o que lhe parece certo. E a consequência disso é a instabilidade. Porque se não tem um líder, cada um vai achar, vai fazer o que acha que é certo. Ah, eu acho que é assim. Ah, eu acho que é... Não, eu acho que é assim. Aí o outro se levanta. Aí o pai, não, eu acho que é assim. A mãe se levanta que é assim. Aí o outro filho faz uma coisa, aí a filha faz outra. Então nós precisamos realmente ter líderes. Nós precisamos ter liderados. A liderança é a influência. Eu comecei isso lá no começo, né? Falando isso lá no começo do livro. Mas essa palavra influência, ela é assim muito importante. Influenciar pessoas. Como você tem influenciado? Qual o legado que você tem deixado? Escutem bem o que está escrito aqui. Em uma só palavra, liderança é influência. Para o bem ou para o mal. Ponto. Ela que a liderança, você está liderando, as pessoas estão de olho em você. As pessoas estão olhando para você naquilo que você faz, como que você se comporta, porque você se comportar diante de umas coisas que estão indo muito bem é uma coisa. Agora, como as pessoas também vão observar você, como que você se comporta em momentos desagradáveis, de aflição, né, de dúvida. As pessoas estão de olho em todo momento em nós. Então, nós precisamos saber como que eu sou, que tipo de líder eu sou, como que eu estou influenciando as pessoas. Será que eu estou passando, deixando um legado de edificação? Né? Cada vez que influenciamos outra pessoa, estamos assumindo a liderança. Olha que bacana. Né? Na verdade, você falou assim, ó, não sirvo para ser líder, não. Mas cada vez que influenciamos, influenciar o quê? A pessoa olhar para você e falar assim, poxa, que bacana que fulano fez. Que bacana como fulano agiu. Eu quero fazer igual. Você acabou de influenciar. Né? Nós estamos falando mais do lado bom, porque é isso que nós queremos. Né? Nós não vamos dar muito ibope para as coisas ruins, não. Né? Nós estamos aqui para dar o ibope para as coisas boas. Então, eu quero que você seja um influenciador de coisas boas, coisas que edificam. Amém? Glória a Deus. Aí, ele diz assim, ó... Neemias, ele dá um exemplo de Neemias aqui. Neemias é um dos exemplos de liderança mais destacada na Bíblia. Aí fala assim, por quê? Olha algumas características de Neemias. Neemias era um verdadeiro líder. Um líder precisa ser verdadeiro. Neemias compreendia o que um líder precisava ser e fazer. Ele era um líder que ele entendia assim, eu preciso ser e também preciso fazer, né? Outra característica, Neemias organizou-se para realizar proezas incríveis em tempo recorde. Então, ele determinou, ele trabalhou, se organizou, porque ele sabia que o tempo, quando ele estava lá, lá trabalhando lá com o mordomo, com o rei Ataxerxes, ele ficou triste, né? E ele falou assim, nunca tinha aparecido triste diante do rei, e automaticamente o rei observou, por que você está triste assim? Porque nem podia. Você vê como que Deus estava com ele ali,
que ele poderia ser repreendido, castigado por parecer diante do rei entristecido. Mas o Senhor Deus estava com Neemias porque ele tinha orado antes. Então ele se organizou muito. Ele falou assim: eu vou ter que chegar diante do rei. E se eu vou ter oportunidade, eu vou ter oportunidade de pedir. Deus vai dar oportunidade para nós, irmãos, para que nós venhamos abrir a nossa boca e saber pedir a pessoa certa. Não peça nada para quem não possa te dar. Peça para as pessoas que possam te entregar aquilo que você está precisando realmente, aquilo que realmente manda. Né? Então, Neemias era verdadeiro, Neemias compreendia, né, o que um líder precisava ser e fazer, e ele se organizou. Ele organizou quando o rei falou assim, mas a rainha, na verdade, ela falou assim, mas quanto tempo que você vai ficar por lá? E ele foi lá, deu a data certa para ela, 52 dias. Né? Então, nós precisamos ter isso. Mas, contudo, irmãos, para ser um bom líder, nós precisamos entender, todo líder passa por provas. A prova da liderança é essa: alguém está seguindo você? Se você quer saber ser um líder ou não, precisa apenas olhar para trás, por cima do ombro. Alguém segue você? Alguém está te seguindo? Alguém está acompanhando você? Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Paulo disse: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Não há dúvida de que os cristãos devem seguir a Cristo. É certo também que todos precisam de modelos humanos para seguir. Precisam ver nos outros que aspecto há em sua liderança. Então nós precisamos entender, irmãos, que o bom líder, ele é seguido por alguém. Aí está escrito aqui, ó, o verdadeiro líder nem sempre é funcionário, nem é o funcionário escolhido, ou o que é promovido ao cargo de presidente. Os verdadeiros líderes são os que marcam o passo, os que influenciam, os criativos que solucionam os problemas. Né? Uma pista, se você precisa dizer às pessoas que é o líder, se você precisa lembrar-lhes isto, você não é líder. Ó, como é que ele fala, hein? Liderança é influência. Se você não está influenciando ninguém, não importa se você pensa que é líder ou não, você não é um líder. A liderança é questão de influência. Então nós precisamos saber disso. Fundamentos da liderança e o caráter e não o carisma. É provável que você tenha visto um bom número de líderes com muitos carismas, cujos ministérios não duram muito porque carecem de caráter. O fundamento da liderança não é o carisma pessoal, é o caráter. O carisma não tem nada a ver com o que o torna um líder eficaz. A liderança não diz respeito a uma personalidade encantadora e chamativa, um grande sorriso ou uma voz de veludo. O que você precisa, na verdade, é de caráter e de credibilidade. A liderança é influência e sem credibilidade sua influência não irá muito longe. Talvez as pessoas o sigam por um tempo, mas não demorará para que eu perceba que você está num caminho que não leva a lugar nenhum. Vejam bem, a liderança ela precisa entender que ela não é carisma, não só porque o seu sorriso nossa, que fulano é legal. A questão mais, logicamente que a gente tem que ser educado com as pessoas, receptivo, mas o que identifica realmente o bom líder é o caráter dele. A gente precisa passar credibilidade para as pessoas, né? Então, diz assim aqui o livro, bem assim, ó. Reputação é o que as pessoas dizem que você é. Caráter é o que você realmente é. Ó, né? Olha só. Tem uma mensagem digna de ser lembrada. Lembre-se dos seus líderes que lhe falaram a palavra de Deus. Observe bem o resultado da vida que tiveram, emitem a sua fé.
Quando eles falam, as pessoas escutam. Você fala de tal maneira que deixa marcas no coração das pessoas. Então precisa ser registrado isso. Tem um estilo ao líder, ele tem um estilo de vida digno de consideração. Observem bem o resultado da vida. A vida deles está de acordo com sua mensagem. E a sua? Você vive de tal maneira que deseja ser estimado pelos outros? É uma pergunta. Tem uma fé, o bom líder, né? Tem uma fé digna de ser imitada. Imitem a sua fé. Qual é a mensagem da sua vida? O que Deus quer dizer ao mundo por meio da sua vida? Se você quer ser um bom líder, precisa desenvolver uma mensagem digna de ser lembrada. Levar um estilo de vida digno de ser considerado e ter uma fé digna de ser imitada. Todas essas coisas pertencem ao caráter. Olha só como é que está escrito aqui, aí tem umas mensagens que falam assim, ó. Se você quer ser um bom líder, precisa desenvolver uma mensagem digna de ser lembrada, ter um estilo de vida digno de consideração e ter uma fé digna de ser imitada. São os 3 itens que eu li aqui para vocês agora. Olha só, a liderança pode ser aprendida. Todos nós temos potencial para chegar a ser grandes líderes, amém? Glória a Deus. No momento em que deixamos de aprender, deixamos de ser líder. Então, se você quer ser um bom líder, você precisa buscar conhecimento. Busque um conhecimento. Não pare de estudar, não pare de buscar o conhecimento para desenvolver o seu trabalho. Porque quanto mais trabalho nós temos, mais trabalho Deus vai te dar. Porque Deus procura os trabalhadores para edificar essa terra. Olha só, tem um bem assim, ó, que diz assim, ó. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força e agir com sabedoria assegura o sucesso. Há uma razão especial pela qual Deus colocou este livro em suas mãos. O fato de você estar lendo agora é evidência de que o Senhor tem um propósito para a sua vida. É fato que se você está assistindo, se você chegou até aqui, é porque Deus quer transformar você num bom líder. Amém? Habitantes estavam indefesos. Tem alguém, um local que está precisando da sua liderança. Deixa Deus te usar. Deixa Deus falar no seu coração. Deixa Deus governar este lugar, essa igreja, essa família, essa empresa, né? Deixa Deus governar através da sua vida. O Senhor Deus quer transformar você em um líder de excelência, né? Glória a Jesus. Diz assim também, ó. Deus sempre tem sua maneira de colocar seu povo na posição necessária e no momento preciso. Então, assim, irmãos, Deus vai colocar, assim, no local certo. Deus não erra em nada. Deus vai fazer algo sobrenatural sobre as nossas vidas. Deus quer fazer algo transformador e quer usar a mim e quer usar vocês. Então, vamos buscar conhecimento. Deixa Deus trabalhar, se esforce para aprender, corra atrás. Se você tem uma dificuldade, eu também tenho. Por isso que às vezes estou lendo mais, porque às vezes eu tenho uma dificuldade. Então, às vezes, corre para ter conhecimento, para fazer um trabalho de excelência, porque o Senhor Deus deseja que nós venhamos fazer um trabalho de excelência. Aleluia! Louvado seja Deus. E diz assim que para terminar aqui, ó, ele pode acreditar em você? Tem algumas perguntinhas. Agora eu pergunto, Deus pode acreditar em você? Você tem caráter? Seu caráter está sendo desenvolvido? Você é sensível com as pessoas? Você é digno de confiança? Deus pode se apoiar em você? Você está disposto? Ó, então são perguntas que você precisa analisar. Responda para você mesmo. Veja essas perguntas, é como se Deus estivesse fazendo para você. Então responda para o Senhor, né? Aquilo que nós perguntamos aqui, fala com Deus, pergunte a Ele, faz uma autoanálise, deixa Deus trabalhar na sua vida, né? Então Deus quer formar líderes de excelência, líderes capazes de transformar essa terra, transformar esse mundo através da sua vida.
Planeje, converte suas ações em exemplos que permitam alcançar os que você quer alcançar. Então você comece o quê? Planeje, converte suas ações, muda o seu jeito de fazer, né? E permita alcançar o que você realmente quer alcançar. Deus vai fazer uma transformação gostosa e eu tenho certeza que a sua casa, a sua igreja, a sua família haverá mudança quando nós deixamos Deus falar. Então, esse é aqui o nosso primeiro capítulo, Formando Líderes, ok? Na próxima semana, no próximo vídeo, nós iremos falar a oração de um líder. Então, fique atento, nos acompanhe. E lembrando que, aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Fique com Deus.